Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia em serviços e também comércio internacional. Daí você pode pensar que esse assunto não tem nada a ver com você, não é mesmo? Pois é, mas fique ligado que nós vamos mostrar que tem sim e muito, principalmente com a expansão de empresas internacionais mundo afora, oferecendo serviços e produtos. Um exemplo é a Uber, entre tantas outras. E nós vamos falar sobre isso. E aqui conosco está a professora doutora Dimária Meirelles, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, seja muito bem-vinda ao Tela Mackenzie. Olá, Ulisses. Obrigada. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Estou na casa, né? Estou no Mackenzie já há 13 anos. Há 10 anos no programa de pós-graduação em administração de empresas. E entrei em 2003 no curso de economia. Eu sou economista e uma economista da área de serviços. Eu pesquiso o setor de serviços. Então vamos começar justificando essa fala do início. Como é que esse assunto, esse tema diz respeito à vida de todo mundo, praticamente todo mundo? Sim, é uma boa colocação. Está presente, né, tão presente que hoje o setor de serviços ele responde por 70% do PIB. Né? O PIB, para quem não conhece, é o Produto Interno Bruto. É tudo que o país produz, né, em termos de riqueza. E desse total produzido, 70% é de responsabilidade do setor de serviços. E essa é uma tendência mundial, né? Isso não é só o Brasil, é o mundo inteiro. E, curiosamente, né, o setor de serviços sempre esteve presente nas nossas vidas, né? Desde lá do século XVIII, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, né, um economista famoso, os alunos aí de economia talvez conheçam mais, mas naquela época o setor de serviços não tinha a proeminência que tem hoje, né? E por isso mesmo foi considerado naquela época um setor que não gerava riqueza, né? Hoje, né, paradoxalmente, nós vivemos justamente uma realidade onde o mundo é serviço, né? O tempo inteiro, quando a gente acessa o nosso smartphone, a gente está buscando por serviço, né? Desde o serviço de busca do Google, ao serviço de táxi, do Uber, enfim. E o serviço também está entrando na indústria. Acho que é um pouco isso que a gente vai comentar. Então, o setor representa cerca de 70% da riqueza total gerada no país. Não só Brasil, mas em outros países também. Mas levantamentos a respeito do setor de serviços são muito recentes, né? A partir do início dos anos 2000. Isso é uma questão muito curiosa, porque o setor, apesar de toda essa relevância, ele carrega um estigma, né? Um estigma de não ser um setor gerador de riqueza, né? E em 2003, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu me deparei com esse incômodo, né? Afinal de contas, por que não é tratado como um setor de geração de riqueza? Quais são as razões para isso? Afinal, o que é serviço, né? Quais são as razões para essa, entre aspas, marginalização do setor de serviços? E o primeiro passo foi justamente pesquisar na literatura. E aí, quando eu resgatei os clássicos, foi uma tentativa de entender, afinal de contas, por que os pais lá da economia, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, enfim, todos esses que estudaram, que marcaram o início da economia, por que eles viam o setor como um setor marginal, né? O Adam Smith, em alguns trechos, ele chega a comentar que o serviço do médico, o serviço do médico é improdutivo, imagina, né? E por que isso? Aí foi a busca de resposta que me motivou a fazer a tese, a escrever a tese. E a principal resposta que eu me deparei foi essa, que é um setor com algumas características que dificultam a sua medição, né? Por quê? Porque serviço é intangível, né? Serviço não é estocável. Quando eu estou aqui, por exemplo, no estúdio, né, quero acender as luzes, né, eu aciono a companhia de energia e é naquele momento que a energia é transmitida, né? Ele Então, consegue contabilizar, mensurar. Isso, eu não consigo estocar a energia, né, de forma a ter ali o tempo inteiro essa energia disponível. Bom,
E além dessas características, né, como ele é intangível, isso gera uma certa dificuldade de mensurar, não é tangível, né? Então, imagina um mundo no século XVIII, né, a obra do Adam Smith é de 1777, em que tudo era muito concreto, né? É a agricultura, é a indústria ali ainda começando, enfim. E falar de uma atividade que não é visível, né, que não é palpável, que não é concreta, que eu não tenho instrumentos de medição, então o estigma começou por aí. Há quem diga também que o estigma em relação ao setor de serviço está relacionado com essa natureza de servir, de servidão, né? E por isso mesmo, por que falar do serviço, por exemplo, de alimentação? Por que falar dos serviços domésticos, enfim? Então será que tem na escravidão uma explicação para que tenha sido relegado o setor de serviço? Porque durante muito tempo os escravos executaram os serviços domésticos, sim, sim. Inclusive tem um economista francês que estuda bastante o setor de serviços, que é o País Galuge, que faz menção a isso. Assim, na França, em particular, é muito forte essa referência do serviço à servidão, né? A servidão à monarquia, à corte, enfim. Mas tem um momento em que há um rompimento dessa barreira, em que o setor de serviço passa a ser mais importante? E aí, será que tem a ver também com a abolição da escravidão? Então, na verdade, o setor de serviço ele começa a ganhar peso quando a indústria passa a perder participação. E aí sim ele passa a ter os holofotes, né? Então, assim, um dos primeiros trabalhos que vão apontar, né, a relevância do setor e por que o setor não aparece nas estatísticas oficiais, é o trabalho do Fischer, lá na década de 30, em que ele vai comentar, olha, existe uma grande parcela das atividades econômicas que não é contabilizada como deveria, não é detalhada, né? Então, assim, a gente joga para um setor que a gente chama de terciário, né? E aí surge toda uma teoria dos estágios evolutivos, né, da economia. Então, a gente sai da agricultura, passa para a indústria e entra na economia de serviço. Então, esse seria o ciclo evolutivo, né? Só que aí o que a gente percebe ao longo do século XX, né? Que o setor de serviço também está presente em países que não são tão desenvolvidos, né? E com a outra composição, com uma composição de atividades com menor valor agregado, né? E aí, de novo, né, volta-se à questão, será que é produtivo, será que não é? Afinal, o que é serviço, né? A questão toda é que algumas atividades, né, isso foi o principal motivo para a minha tese, algumas atividades, como é o caso da distribuição de energia elétrica, que eu comecei comentando aqui, eles são atividades que não necessitam, por exemplo, da mão de obra, né? Eu transmito a energia por uma rede física, né? Tem algumas companhias de energia elétrica no mundo que se pretendem ser totalmente automatizadas, né? Por quê? Porque eu não preciso, eu transmito a energia pela rede. E aí eu falei, poxa, mas esses setores, né, se você pega na classificação das atividades econômicas do IBGE, o setor de energia elétrica, por exemplo, está classificado em atividade de indústria, é um setor secundário. E aí eu me questionei, poxa, mas é um serviço? Por que não é um serviço, né? Por que está sendo contabilizado em indústria? E justamente porque tem essa dimensão material, né, tangível, que as outras atividades de serviço, as intensivas em mão de obra, não têm, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, talvez por aí tenha uma resposta interessante, né? Então, afinal de contas, será que serviço é só essa atividade intensiva em mão de obra? Essa atividade ligada, por exemplo, à servidão, ao servo, né? Ao homem? Como é que é isso? Afinal, será que é isso que distingue serviço de indústria? Por que essa atividade de distribuição de energia elétrica não é considerada serviço? E aí, nessa reflexão, eu cheguei à seguinte proposição, de que serviço é processo. Serviço é um fluxo de trabalho realizado em processo, né? Por isso a ideia, por exemplo, do fluxo de energia elétrica, né? Eu aciono o interruptor
e esse trabalho, essa energia que chega, né, me permite realizar um trabalho e ela está sendo oferecida em fluxo, né? Bom, e essa visão de serviço como fluxo, um fluxo de trabalho, ela permite incorporar uma série de atividades que ficavam ali no limbo, afinal, é indústria ou é serviço? E, principalmente, ela permite incorporar os serviços intensivos em tecnologia, onde a mão de obra não está presente, mas há um trabalho sendo realizado, só que é um trabalho realizado pela máquina, né, que eu chamei de trabalho mecânico, né? E o que é interessante é que é justamente esse trabalho mecânico realizado pelas máquinas que está revolucionando o setor de serviços hoje, né? Que é aí onde entra também a tecnologia. Sim. E, professora, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e a senhora vai nos falar também sobre a Uber, né? Sim, que claro. Muita gente quer É a saber. nossa versão moderna aí do serviço. Mas a gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouco, porque agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie. E nós estamos de volta ao Tela Mackenzie hoje falando sobre tecnologia em serviços e comércio internacional. E aqui conosco, nos nossos estúdios, a professora Dimária Meirelles, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que está tirando conosco algumas dúvidas. E, professora, nessa diferenciação de comércio, serviço, produto, a senhora tinha me falado sobre a diferenciação de TV a cabo e sistema de streaming. Uhum. Como que se dá essa diferenciação? Ou como é que está se encarando isso? É interessante que eu estava falando, né? Essa diferença entre a indústria e serviço, afinal o serviço é produtivo, não é? Enfim. E a raiz de toda essa discussão está justamente nessa natureza de processo do serviço, né? E um processo, né, até então, muito intensivo em mão de obra. E o que a tecnologia permite? A tecnologia permite justamente ofertar o serviço a partir de máquinas e equipamentos, né? A partir de um trabalho que eu chamo na minha tese de trabalho mecânico, né? E isso dá, essa intensificação no uso da tecnologia, dá um ganho de produtividade para o setor
que até então ele não tinha, né? E aí ele começa a ganhar evidências, e principalmente nas estatísticas oficiais. Tanto é que em 2003, né, o IBGE lança a primeira pesquisa anual de serviço. Bom, e nós estamos hoje, eu diria que numa fase intermediária, né, até porque nós estamos falando de Brasil, de América Latina, em que o uso da tecnologia, ele ganha corpo, mas ainda não é um uso assim tão intensivo, né? Então nós vivemos esse nó de intensificar o uso da tecnologia no setor de serviço para promover ganhos de produtividade e principalmente para inserir as atividades, né, de serviço no comércio internacional. Porque eu não sei se você se lembra, eu comentei logo no início, que uma das características de serviço, segundo a literatura, era ser inestocável, né? A gente estoca um produto na prateleira do supermercado, né? Mas eu não estoco o serviço. Por quê? Porque serviço é processo, né? Então, quando eu falei, por exemplo, do streaming versus a TV a cabo, ambos são serviços, né? Só que o serviço da TV a cabo, né, ele, sem o streaming, ele é quase que pacotes, né? Um produto de prateleira. Então, eu compro a programação com aquela grade. Se eu quero mudar e assistir o programa em outro horário, no horário que eu quero, do jeito que eu quero, uma parte do programa, enfim, eu não consigo. E o streaming é justamente o fluxo, né? É justamente essa característica de serviço. E segue um pouco uma linha que uma pesquisadora internacional que estava num evento que a gente estava organizando aqui no Mackenzie, sobre justamente serviço, tecnologia e comércio internacional, a professora Marja Toivonen, da Finlândia, ela comenta, olha, é preciso ter um service mindset, né, que é justamente essa mentalidade de serviço. Por quê? Porque o que o cliente quer? O cliente quer o serviço no momento que ele precisa, né? Eu quero a energia no momento que eu preciso, né? Não adianta me oferecer no horário que eu não estou trabalhando, por exemplo, né? E a tecnologia permite isso, né? A rede, a net, né, ela dá esse fluxo que o serviço precisa tanto para se efetivar como serviço, né? E por isso o sucesso da Netflix, né? Por quê? Porque é um streaming, né, que te permite realmente tratar o serviço de TV a cabo como serviço, né? Para quem não sabe, a gente falando sobre streaming é esse sistema, né, como Netflix, como YouTube, como a TV Mackenzie também lá no tv.mackenzie.br, que tem transmissão ao vivo. Então esse é o sistema de... Online, isso. Né? Isso. E aí é um ponto interessante, né? Porque o que a gente nota, né, no comércio internacional? Nós temos barreiras para a comercialização de serviço, barreiras que, ora, são relacionadas à própria natureza do setor, que justamente tem uma série de dificuldades para exportar o serviço, e essas barreiras também são de cunho regulatório, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a educação, né? Ainda não é possível, né, a gente trabalhar numa plataforma de educação à distância com universidades lá fora. Assim, até pode, mas eu não consigo a certificação, né? Eu posso entrar num Coursera, fazer um cursinho gratuito, enfim, mas eu não recebo, eu não tenho a homologação do Ministério da Educação no Brasil. Bom, só que a tecnologia ela vem rompendo barreiras, tá certo? Então, por mais que a barreira regulatória dificulte essa expansão do comércio internacional de serviço, a tecnologia vai empurrando portas, né? É o caso do Uber, né? O Uber é uma mistura do que a gente fala do online com o offline, né? Então, o que é isso? É uma nova forma de prestar o serviço de táxi numa plataforma, né? Eu uso uma plataforma online, um aplicativo, e ao mesmo tempo presto aquele serviço tradicional de abrir a porta do carro. Eu tenho uma série ali de agrados para o cliente, uma bala, água, enfim, né? E fez um sucesso danado, né? E justamente por isso, porque tem essa mistura, né? Para quem já usou o serviço, eu consigo saber onde o táxi está, né? Eu olho no Google Maps ali e vejo, olha, está perto da minha casa, não está?
enfim, posso migrar de uma plataforma para outra, sair do Uber, ir para o 99 táxi, enfim. Que essa segmentação, na verdade, é também uma característica do streaming que a gente estava falando, né? Aham. Que a Netflix, por exemplo, ela oferece séries para um público específico e faz propaganda para um público específico sem necessariamente se importarem com o público geral, mas com aquele público em específico. Sim. Então, será que é isso? A tecnologia vem para segmentar, para segmentar o serviço, oferecer um serviço mais próximo? Isso aí, para customizar, efetivamente. E aí o que é interessante, que é uma segunda, né, uma segunda onda que vem aí, porque essa da internet a gente já está vivendo, né, que é justamente a onda da internet das coisas, né, e que também foi discutido aí no nosso evento da Rede Latino-Americana de Pesquisa em Serviço. Ou seja, o serviço hoje, ele, na medida em que os equipamentos passam a ser inteligentes, né, e a gente passa a se comunicar com os equipamentos, né, eu posso extrair mais serviços dos equipamentos, né? E aí sim, acho que é uma fase em que os holofotes vão estar no setor de serviço, né? Eu acho assim, um exemplo emblemático é o carro autônomo, né? O carro da Tesla e várias outras empresas aí que estão começando a trabalhar com esse conceito. Eu não tenho mais pensar em ter o carro, em manter o carro, enfim. Eu quero apenas o serviço de locomoção, né? E o que as empresas fabricantes desses equipamentos, desses aparelhos, desses automóveis começam a perceber. Isso é a servitização? É quase, né? Assim, na verdade, isso é um estágio mais avançado. A servitização, eu diria que é uma etapa intermediária hoje, em que a indústria começa a puxar, a esticar um pouco mais o que a gente chama de cadeia de valor, agregando serviços aos produtos, né? Então, eu agrego serviço de pós-venda, né? Mas, quando eu falo do equipamento que tem o dispositivo de internet, de conexão, eu estou falando na capacidade de prestar o serviço ali online. Entende? Extrair serviço da máquina na medida em que eu estou utilizando ela, né? Então, não é só a manutenção, por exemplo, do carro, né? É o que esse carro pode me dar de informação sobre restaurantes, sobre postos de combustível, sobre o que está faltando na manutenção, enfim. É um equipamento mais inteligente. Professora, a gente está quase terminando, mas eu queria que a senhora falou sobre um evento que teve aqui e dentro desse evento, a 5ª conferência do Headless, o Nano Milder falou sobre o potencial como a senhora já falou tanto, do setor de serviço, mas falou da necessidade em se desenvolver mais esse setor aqui na América Latina. O que seria isso e quais são os desafios? Então, eu acho que o principal desafio passa pelo uso da tecnologia, né? E isso eu já ouvi de várias empresas, startups, né, que estão trabalhando nesse setor de serviço, que para ser competitivo eu preciso, né, oferecer o serviço em larga escala, principalmente quando se trata de um serviço intensivo em tecnologia, né? E para isso nós precisamos não só ter esses equipamentos, ter uma rede, uma infraestrutura que permita oferecer esse serviço online, mas principalmente capacitar os usuários, né? A nossa empresa brasileira ainda investe pouco nesse tipo de tecnologia. Eu tenho pesquisado sobre isso, né? Estou finalizando um projeto de pesquisa FAPESP justamente sobre o uso da tecnologia em serviço e como que as empresas brasileiras estão desenvolvendo a competência tecnológica no uso do serviço. Porque na medida que tem essa competência tecnológica, ela tem produtividade, ela consegue exportar, né? E a gente sai dessa principal barreira, que é a barreira da produtividade. E outros pesquisadores, só para a gente concluir, outros pesquisadores ou então alguém que esteja nos assistindo agora que tem interesse em acessar esses estudos, ou então até entrar em contato com vocês lá no núcleo, como que faz? Há um endereço, há alguma forma? Então, eu criei um grupo no CNPq que chama Geticus, Gestão, Tecnologia e Competência em Serviços. É fácil de acessar pela net,
Mas também estou aí disponível para o contato via e-mail. Meu e-mail é dmeireles, com 2 L's, @gmail.com. E assim, a ideia é justamente ampliar a pesquisa em serviço. Então, quanto mais dúvidas, quanto mais ideias aí de pesquisa, melhor para o setor e para a gente que pesquisa no Mackenzie. Olha, professora, a gente fica com muita vontade de estender muito mais, porque o assunto é muito bom e realmente faz parte do nosso cotidiano. Então, independente da área, até mesmo mais o nosso programa chegou ao final. Agora, muitíssimo obrigado por compartilhar o conhecimento conosco aqui no Tela Mackenzie. Eu que agradeço. Obrigada, Alice. E olha, se você não conseguiu ver esse programa, você pode acessar esse endereço que aparece aqui na sua tela e rever esse e outros, e também a nossa programação. Mas pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie, que é leve e gratuito, para Android e para iOS, com 24 horas de programação. Mas no caso do Tela Mackenzie, você pode assistir todos os dias às 9 horas, com reprises em outros horários. E alguns endereços e algumas coisas que nós falamos aqui, você pode também acessar através desses endereços que aparecem aí na sua tela. Eu vejo vocês lá. Até mais! Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, pois este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O grande medo dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo do depois da morte. E depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão rosas amarelas e medrosas.